Isso aí, pessoal. É isso aí, iniciando a gravação, então. Ok? Ok. Então, Pode boa tocar. noite a todos. Boa Hoje a gente vai noite. falar de escala, começar a falar de escala, né? E cotagem também depois. Dois assuntos aí bem importantes aí para quem é da indústria, né? Que vai trabalhar com desenho. Agora, se não for trabalhar, pode ser que, né, receba desenhos, né? Tem que ter o conhecimento também para poder fazer a leitura e interpretar o desenho. Então, escala é uma relação que se estabelece entre as dimensões de um objeto em verdadeira grandeza e aquelas que ele possui em um desenho. Então, observe a figura aqui, ó. Tá a figurinha aqui, a primeira aqui, escala 1 para 2, a segunda escala 1 para 1 e a terceira escala 2 para 1. Ou seja, a primeira 1 para 2 está diminuindo. A 1 para 1 é o tamanho natural da peça, né, ou da peça ou equipamento, sei lá, o que estiver medindo aí, 1 para 1 é a medida natural. E o terceiro ali, o de baixo, 2 para 1, está ampliando, está aumentando 2 vezes. Então, independente do uso de escala reduzida ou ampliada, a cotagem sempre é feita com a medida real da peça. Sempre com a medida real da peça. Guardem bem isso, pessoal. Tá? A escala utilizada sempre deve ser escrita na legenda. Então, um desenho lá vai ter a legenda e tem que ter marcado lá a escala. Tá? Então, tem que, ou se é um esboço, né, ser feito, de repente, só um estudo ali, marca sem escala. Mas tem que ter a escala. Se ela está 1 para 1, se está aumentando, ampliando, 2 para 1, 5 para 1, né? 1 para 2, 1 para 5. Então, tem essas variedades aí de tamanhos de escala aí que tem que ter marcado, né? E a escala, ela vai estar representada no desenho de acordo com aquilo que ficar melhor, a melhor leitura, né? O melhor entendimento do desenho. Aqui já está falando no início que a escala a ser escolhida para um desenho depende da complexidade do projeto a ser representado e da finalidade de representação. Em todos os casos, a escala selecionada deve ser suficientemente grande para permitir uma interpretação fácil e clara, certo? Então, tem que ser suficientemente grande, tem que ser tamanho que seja fácil de interpretar, adequado para o operador ou comprador de peça também olha desenho, né? O vendedor também vai ter que interpretar o desenho. Você trabalhou em indústria também, a gente sabe como funciona. Né? O cara da manutenção, né? Ele está precisando de um reparo, né? Tem que também conhecer do desenho, saber ler o desenho, saber montar. A escala e o tamanho do objeto em questão deverão decidir o formato da folha. Uma pecinha pequena ou muito pequena, de repente muito pequena, você pode até ampliar ela e pôr numa 4, né? Uma pecinha bem pequenininha, né? Vamos supor assim, 40 milímetros, mais ou menos por 55 milímetros. Mecânica a gente usa milímetros, tá, pessoal? Mas o pessoal de outras áreas usam outras unidades. E sempre a mesma unidade, né, dentro da folha. Não pode misturar unidades. Sempre, se a gente trabalha com milímetros, só milímetros. Exemplos de peças em escala. A designação completa de uma escala deve consistir na palavra escala, seguida da indicação da relação. Né? Então, essa é a indicação que vai no desenho lá. Ou é 1 para 1, né? X para 1, né, que é ampliação, 2 para 1, 5 para 1, 10 para 1, 50 para 1, ampliando. Ou seja, ampliação por quê? 5 dividido por 1, 5. Está aumentando, né? Está mais do que 1 para 1. 1 para 1 é 1, escala natural. Ou escala de redução. 1 para 5, quanto que dá 1 dividido por 5? 1 para 10, quanto que dá? Dá 0,1, né? Então está diminuindo a escala. Tá? Então aqui tem um exemplo aqui, ó, bem claro aqui. A escala a ser escolhida
para um desenho depende da complexidade do projeto, né? Já foi falado ali, a ser representado e da finalidade de representação. Ou seja, imaginem, eu tenho essa peça pequena aqui, qual que é o tamanho mesmo da folha 4, quem lembra? 297 por 210, né? Então imagine essa escala 1:2 numa folha 4, né? Que é a menor folha que a gente utiliza. Vai ficar minúscula, vai ficar ruim de enxergar. Aqui não está claro aqui, ó, tá vendo aqui? Tá meio tumultuado aqui. Vocês viram que a setinha aqui não serviu nem dentro aqui. Teve que fazer, né? A setinha por fora aqui. Setinha da cota. Tá? Então, poderia ser 1:1, que até está legível, mas como eu tenho espaço, olha, isso aqui cabe tranquilamente no A4, sobra espaço. Vamos pôr uma escala ampliada de 2:1. Não está melhor de enxergar essa aqui de baixo aqui, não? Tá mesmo, né? Verdade? Então, utilizaremos essa escala aqui de 2:1 para esse modelinho de peça, né? Um exemplo aí. Né? Ficaria bem visível, bem fácil de entender e interpretar o desenho. Bom, já estamos na cotagem. O professor Benedito quer completar alguma coisa? Fique à vontade. Sobre escala. Fique à vontade, professor. Se quiser me interromper, fique à vontade. Então, cotagem. O que é uma cota? Deixa eu voltar aqui. Então, essas medidas aqui, ó. Não sei se está aparecendo no cursor, tá vendo? A medida de 30, de 45. Essa aqui são as dimensões da peça, é a cotagem da peça. Tá? As medidas, né, o tamanho, que é utilizada para a montagem ou fabricação da peça. E tem padrão, né? Tem a norma que a gente utiliza para fazer a cotagem. Hoje eu estava me lembrando de uma coisa até interessante, que eu acho que eu nem lembrava mais, eu comecei a olhar esse material aqui. Eu lembrei que acho que há 20 anos ou um pouco menos atrás, eu fiz entrevista numa fábrica aqui em Sorocaba. Eu era estudante, né, de curso de mecânica e estava procurando estágio. Eu lembro que a fábrica, tem até hoje lá, a fábrica aquele barra de cereais, se chamava Green Mills na época. Eu lembro que foi uma galera lá para fazer entrevista, né, dinâmica de grupo. Eu lembro que era para trabalhar com desenho e o cara falou para a gente, olha, tem que saber fazer esboço, tem que saber desenhar na mão, por quê? Porque as máquinas veio de fora, veio se não me engano, da França. E para a gente pedir peça de longe vai demorar, e a produção não pode parar. Então, se tiver peça desgastada, a máquina começando a dar problema ou quebrada, a pessoa tem que ir lá, né? Vai trabalhar na manutenção, fazer um esboço da peça com a mão, porque tem que ser rápido, né? Depois leva no escritório, pode até fazer depois no CAD ou terminar o desenho, mas tem que ter essa habilidade aí, porque na produção, no barulho, no calor, como é que você vai trabalhar com o computador? Você vai ter que tirar uma foto ou ir lá fazer um esboço do que tem que ser reparado. Então, é um item a mais aí para vocês verem a importância, né? Às vezes, pode até se perguntar, por que estudar desenho, né? Desenho é importantíssimo, né? Desenho técnico, mecânico 1, que vocês estão vendo agora, depois o 2, é importantíssimo. Toda a fabricação passa pelo desenho, né? Seja mecânico, seja elétrico, civil, né? Tem um projeto, né? Um desenho, tudo vai passar por ele, pelo desenho. Então, o desenho é uma coisa muito importante na área industrial. Então, vi esse material, lembrei desse caso aí. É só para repartir, dividir com vocês uma experiência. Aí, acho que já faz quase 20 anos, ou já fez 20 anos, aí faz bastante tempo. Eu nem me lembrava, mas eu lembrei hoje. Interessante. Bom, para finalizar, a gente fez lá, uma galera, ela fez, né, o teste. Eu não fui aprovado, né? Foi um outro colega lá que foi trabalhar. Mas eu me lembrei que a gente foi demorado, né, o teste. Eles deram um monte de barra de cereais pra gente, acho que nem era trio antes, não lembro que marca que era ainda. Nem lembro. Tem alguém que trabalha lá na fábrica de barrinha de cereais? Alguém que está aí na
na aula. Se quiser comentar, fica à vontade. Não sei se é assim hoje, né? Imagino que deve estar modernizada, né, a produção deles. Mas na época, pelo que me passaram, tinha bastante problemas de manutenção. Tinha que ter uma equipe para resolver rapidamente. Bom, continuando aqui, eu vai falar de cotagem agora. A NBR 10.126, a BNT 1987, versão corrigida 98, tem como objetivo fixar os princípios gerais de cotagem através de linhas, olha, as linhas, símbolos, notas e valor numérico numa unidade de medida. Eu comentei anteriormente, né? Sempre vai usar uma unidade só no desenho. Se for milímetro, só milímetro. E não tem a unidade na cota, a unidade vem na legenda. A cota é só um número, igual está aqui, ó. Estão vendo aqui? É só um número. Não tem milímetro, não tem centímetro, isso aí não tem, é só um número. As recomendações na aplicação de cotas são: cotagem completa para descrever de forma clara e concisa o objeto. Então, tem que ficar muito claro, tá? Tem que ficar fácil de entendimento. Então, o desenhista tem que dar uma pensada, uma planejada antes, ver qual vista, né, qual cota fica melhor, tá? Com o tempo também, com a prática, isso aí vai ficando mais fácil, né? Vocês vão pegando prática disso aí. Desenhos de detalhes devem usar a mesma unidade para todas as cotas, sem o emprego do símbolo, né? Sem o mm de milímetro, sem o cm de centímetro, etc. Só um número, como eu já falei. Evitar a duplicação de cotas, isso aí confunde muito na hora de fabricar. Atrapalha. Cotar o estritamente necessário, só que tem necessidade, não ficar colocando coisa desnecessária que também atrapalha. Polui, né? Polui, atrapalha, confunde. Então tem que ser uma coisa bem clara, concisa, né? Bem caprichada. Sempre que possível, evitar o cruzamento de linhas auxiliares, com linhas de cotas e com linhas de desenho. Bom, acho que devo ter exemplo aqui, vamos mostrar. Aqui é uma linha auxiliar, aqui, ó. Tá vendo? Linha, limite da linha de cota, linha de cota. Percebam que a linha da cota ela é mais fina. Vocês vão usar a lapiseira 0,5. Perceba também que a setinha ela é bem... tem 15 graus aqui, tá? Bem compridinha aqui. Pontudinha. Nada de fazer aquela seta grossona, assim, sabe? Grandona. E lá tá errado. 15 graus aqui. 15 aqui, 15 aqui. Embaixo. A cotagem deve se dar na vista ou corte que represente mais claramente o elemento, né? Vocês vão ver lá, né, onde fica melhor cada medida, cada cota, onde fica mais claro. Os elementos gráficos para a representação da cota são a linha da cota, como já mostramos aqui embaixo, né? Aqui. Linha auxiliar, limite da linha de cota, seta ou traço oblíquo, dá para usar também um tracinho assim em vez da seta, tá? O pessoal que faz esboço, eu quando fazia esboço, eu usava um tracinho aqui também. Um aqui, da mesma angulação. É mais fácil de fazer seta, né? Não fazer esboço assim na correria é mais fácil. O valor numérico da cota. Mas vocês, como são caprichosos e vão fazer um desenho em casa, melhor fazer setinha mesmo, caprichadinho. As linhas auxiliares e de cotas devem ser desenhadas como linhas estreitas contínuas. Olha, está mais fininha. Usa 0,5, né? Aqui a parte da peça vocês vão utilizar mais grosso, né? 0,7. A linha auxiliar deve ser prolongada ligeiramente além da respectiva linha de cota. A linha auxiliar aqui, ó, prolongada aqui, ó, pessoal. Viram que passou um pontinho aqui, um tequinho, um pedacinho, passou aqui, ó. Foi prolongada. Um pequeno espaço deve ser deixado entre a linha de contorno e a linha auxiliar. Tá vendo que um espacinho aqui, ó? Cadê meu... Sumiu minha seta aqui, tá vendo um espacinho aqui, ó? Um pequeno espaço deve ser deixado
entre a linha de contorno e a linha auxiliar. Então tem um espaçozinho, não continua daqui, que não é bom não. Acaba podendo confundir com a linha da peça. Então deixa um espacinho, já por isso que ela é mais fina, tá, pessoal? A linha auxiliar, a linha da cota é mais fina, já para não confundir com a geometria. Quando houver espaço disponível, as setas de limitação da linha de cota devem ser apresentadas entre os limites da linha de cota. Aqui está falando da setinha, né? Vocês lembram aquele desenho que não serviu nem a setinha aqui dentro? A setinha ficou virada para cá? Então, sempre quando servir, a setinha vai dentro. Quando estiver apertado, naquele caso lá, aquele caso lá estava, né, ficou ruim demais. Mas pode ser que tenha uma cota muito pequena, que não sirva a seta, medida pequena, né? Fica apertadinho e vocês viram a setinha para fora. A setinha ficou ao contrário aqui, igual daquele início lá. Quando o espaço for limitado, as setas podem ser apresentadas externamente. Essa aí já vi. Deixa eu ver o próximo. Aqui, ó. Os exemplos aqui de cotagem. A letrinha representando as medidas, né? Vocês viram aqui? Tá tudo uma cota alinhada com a outra. Esse espaçamento está igual, né? Para ficar bonitinho, claro. Aqui alinhado também. Tem um espaçamento aqui mais ou menos igual. Tá? Exemplo de cotagem. A linha auxiliar deve ser perpendicular ao elemento dimensionado, mas, se necessário, poderá ser desenhada obliquamente a este aproximado de 60 graus, mais ou menos assim. Se é necessário, tá, pessoal? Vai ser meio difícil de ter isso aí. Porém, paralelas entre si, tá? É paralela aqui. Essa linha aqui está paralela a essa linha aqui. Mas não é errado, não. Se precisar, se melhorar a leitura, se for necessário, dependendo do caso, pode usar sim. Bem, a linha de cota não deve ser interrompida. Estão vendo aqui? A peça está interrompida, né? Mesmo que o elemento seja. Aqui seria uma chapa, uma vedação, algo comprido aqui, né? Apesar que dá a medida aqui não está uma medida grande. Mas ele interrompeu a peça, né? Para não ter que, de repente, um negócio bem grandão lá, comprido 1 metro, 2 metros. Não precisa, uma geometria só. Interrompe, deixa ele menorzinho, né? Tá servindo a folha, coloca essa linha aqui de interrupção, mas a cota não, a cota vai ficar inteira, não vai ser interrompida não. A cota é da medida inteira. A indicação dos limites de linha de cota é feita por meio de setas ou traços oblíquos. Somente, tá vendo? Setas ou traços. Somente uma indicação deve ser usada no mesmo desenho, ou seja, se começou com setinha cheia, termina ele com setinha cheia. Começou aqui, ó, com esse aqui, o oblíquo aqui, faz só com ele. Ou começou com esse, termina, faz todos assim. Não pode ficar misturando, fazendo um pouquinho de cada cota, cada dimensão, vira, né, uma bagunça, não fica bom. Então, aquele que eu falei para você de 15 graus, né, a seta é desenhada com linhas curtas, formando ângulos de 15 graus. Então, aqui, 15 graus, a seta pode ser aberta ou fechada preenchida. Então, essa aqui é fechada preenchida, essa aqui é aberta. O traço oblíquo é desenhado com uma linha curta inclinada a 45. Aqui. Tá? E, por exemplo, se tiver traço oblíquo aqui, ó, o outro vai ser paralelo, tá? Esse aqui sim também. Um paralelo ao outro. Aqui mais um exemplo, tá? Eixos, linhas de centro, arestas e contornos de objetos não devem ser usados como linha de cota. Ó, ele usou a linha de centro aqui, ó, na posição da linha de cota, né? Não fica bom isso aqui. Ficou estranho. Geralmente é bom, né? No caso aqui, mexer, girar ele aqui, se fosse no software, né? Gira. Ou se for desenhar na mão, já desenha certo, já faz essas posições aqui, ó. Certo? Para quê? Para ficar claro, né? Do jeito que está aqui, está em cima da linha de centro, pode ser que confunda. Pode ser que tenha um furo, né, um centro um pouquinho deslocado e a linha aqui em cima vai acabar encobrindo isso aí, vai acabar confundindo.
Então, não tá, aqui está errado, tá? Fazer mais ou menos assim, né? Livrar aqui a linha de centro. Em grandes raios, onde o centro esteja fora dos limites disponíveis para cotagem, a linha de cota deve ser quebrada. Nesse caso aqui do 120 aqui. Vou dar uma quebrada aqui. Com certeza que tem um raio que o centro dele está lá longe. Né? Deixou aqui mais quebrado aqui para poder o desenho ficar mais legível, mais apresentável. A linha de centro e a linha de contorno não devem ser usadas como linha de cota. Já viu no slide anterior, né? Porém, podem ser usados como linha auxiliar. Nesse caso aqui pode ser, não tem problema. Só que é o seguinte, né? A cota vai ficar fora do desenho. Você vai descer aqui a linha de centro até a geometria aqui, essa linha da geometria. E depois fora do desenho, né? Fora da peça, a linha da cota. Nesse caso aqui, número 5, né? 5 milímetros. Tem os símbolos também, ó. Então, são bastante utilizados, né? São utilizados para identificação de elementos geométricos, né? Diâmetro, esse símbolozinho aqui de diâmetro, então uma bolinha em um traço, cortando. Vocês vão ver bastante isso aí. O raio, que é o R, né? Tá naquela cota aqui, no anterior tinha um R lá do raio, quer dizer raio. Ou se a peça é quadrada, né? Coloca também o símbolo de quadrado. O símbolo de diâmetro e quadrado podem ser omitidos quando a forma for claramente identificada. As cotas devem ser localizadas de tal modo que não sejam cortadas ou separadas por qualquer outra linha. Existem 2 métodos de cotagem, mas somente um deles deve ser utilizado no mesmo desenho. Aqui o método 1. As cotas devem ser localizadas acima e paralelamente às suas linhas de cotas, e preferivelmente no centro. Então, um está acima, no centro aqui. Exceção pode ser feita onde a cotagem sobreposta é utilizada, conforme mostra a figura a seguir. As cotas devem ser escritas de modo que possam ser lidas da base e ou lado direito do desenho. Acho que não coloquei a figura, mas aqui, por exemplo, aqui se tivesse 2 cotas aqui, deixa eu ler aqui de novo. Cotagem sobreposta. Não tem essa figurinha aqui. Não pus a figura. Mas quando é sempre no centro, mas ocorrer de estar sobreposta ou necessário, pode deslocar. Só nesse caso, né, deslocar o número do lado de fora, se tiver, em poucos casos, né, se tiver sobreposto. Se tiver uma cota atrapalhando a outra, ficar mais visível, não tem problema tirar o número para fora. Cotas em linhas de cotas inclinadas devem ser seguidas como mostra a figura abaixo. Então, se a gente pegar aqui, ó, a parte de sentido horário, né, a gente vê aqui o posicionamento. Então, de repente, né, conforme o desenho, do jeito que vocês vão cotar, utilizam esse exemplo aqui. Na cotagem angular, podem ser seguidas uma das formas apresentadas na figura 28. Então, aqui, até aqui um exemplo, né? Ele fechou as medidas, né? Na realidade, a gente até evita, não é um exemplo só mesmo, né? A gente evita de colocar a medida fechada, né? A gente sabe que o total aqui do círculo dá 360, não teria necessidade, por exemplo, de ter todas as cotas, né? Eu poderia ter uma a menos aqui, ia dar na mesma, a gente ia saber que o total é 360 graus. Método 2. As cotas devem ser lidas da base da folha de papel. As linhas de cotas devem ser interrompidas, preferivelmente no meio, para a inscrição da cota. Desse jeito aqui.
A outra lá estava em cima, né? O número estava em cima da linha aqui, está no meio da linha. No meio da linha. Na cotagem angular, podem ser seguidas uma das formas apresentadas na figura. Aqui também tem, né, no meio da linha, e aqui tem acima da linha. Observação: em desenho técnico mecânico, o método mais utilizado é o 1, salvo situações com cotagem de chapas metálicas, ou seja, o que será utilizado em nossos desenhos sempre será esse método mostrado abaixo. Outro método de cotagem será considerado errado em nossa disciplina. Isso aqui é referência à apostila está lá naquele material lá junto. O senhor Benedito quer completar alguma coisa? Complementar? Fique à vontade. Oi? Não estou ouvindo. Explicação. Oi? Aqui o AS. Alguém? Antônio Souza. Mais alguém ergueu a mãozinha aí? Vocês me ouviram agora? Não, professor. Pode falar de novo, por favor? Não, é o seguinte, eu estou preparando os exercícios, aqui, aproveitando que você está trabalhando aí, eu estou preparando os exercícios aqui para eles de escalas, que aí eu vou postar amanhã. Hoje legal. mesmo, tá bom? Legal. Legal? Aquele é um exercício que já está na apostila, mas eu vou melhorar ele e vou mandar para o grupo, tá bom? Tá joia. Pode tocar aí, professor. Obrigado. O Antônio, quer falar alguma coisa? Antônio, fica à vontade. Acho que é o Antônio que está com a mãozinha erguida. Antônio Souza. Não, na verdade, passou em cima aqui a seta, mas não é nada, não. Ah, foi sem querer. Ah, tudo bem. Estou observando aqui a aula aqui. Alguém quer Tranquilo? comentar? Tranquilo. Alguém quer comentar alguma coisa? Fica à vontade. Ficou claro, pessoal? Acho que sim, por enquanto, né? Eu vou colocar também esse material, vou gerar um PDF, vou colocar para vocês lá também, para vocês poderem ler depois. Aliás, eu acho que nem precisa, não é necessário, porque é um resumo da apostila do professor Cataplan, tá junto com o material que o professor Benedito postou lá. Professor? Oi, pode falar. Aqui é o Everton, tudo bem? Tudo bom, você, Everton? Então, só queria tirar uma dúvida só. Pois não. Referente ao nosso material, como... Calma aí, deixa eu só desligar aqui. Referente às nossas aulas, que como eu entrei atrasado, então eu não consegui fazer todas as matérias, colocar tudo em ordem, tanto eu quanto uma turminha que entrou depois, né? Sim. Então, teria quanto tempo, mais ou menos, para a gente se organizar certinho e, se caso tem algum material que a gente não conseguiu entregar, que a gente possa estar entregando para o senhor? Tá. Você não conseguiu fazer nenhuma atividade? Oi, Everton. Everton? O Everton? É que tem duas atividades que o professor Benedito e eu, a gente já postergou para o dia 30. Essas daí são bem pequenas. É um questionário, mas bem pouquinha coisa. Everton, ele caiu. Vou voltar aqui. Acho que eu vou pedir para o professor Benedito parar de gravar. Everton, você conseguiu entrar? Ele voltou aqui, professor. Vai ficar muito grande o vídeo, né, professor? Se puder parar de gravar. Não. Deixa gravando? Deixar, tá bom. Não tem problema, Beleza. pode deixar longo. O Everton. Everton está aí? Eu acho que ele está entrando, né? Alô, professor? Everton, o conteúdo que vocês estiverem atrasados, nós postergamos todos para serem entregues até o dia 30. Ah, tudo bem, agradeço então. Beleza? Beleza.
E teria alguma possibilidade de a gente conversar com vocês por um WhatsApp, alguma coisa, porque os horários que foram passados, pelo menos para mim, é difícil eu estar entrando em contato com os professores com os horários que foram passados. Às vezes, para tirar uma dúvida, alguma coisa, um jogo rápido, entendeu? Ó, é o seguinte, ó. Acho que você não entende, não sabe a dinâmica da aula, como é que é. É o seguinte, nós sempre trabalhamos a cada 15 dias, ok? Certo. A cada 15 dias é uma aula ao vivo. Então, por exemplo, na semana que vem, se você tiver alguma dúvida, manda mensagem e um de nós dois entra para poder tirar sua dúvida. Ah, legal. Entendeu? Beleza. Vai ser no horário da aula, por quê? Porque se a gente começar a marcar horários extras, o que vai acontecer? A gente vai ficar com 30, 40 horas aí só de atendimento ao aluno. Então, como as nossas aulas são intercaladas a cada 15 dias, então no dia que não tem aula ao vivo, você entra na sala, avisa antes, né? Entra na sala e aí a gente tira essa dúvida. Não somente você, mas também os outros colegas, né? Tá bem? Entendi. Ok, agradeço então. Tudo bem. Eu acho que assim, essa é a maneira mais tranquila que nós encontramos para evitar de ter que ficar agendando novos horários, né? Então seria no horário da aula mesmo. Ok? Ok. Obrigado. Professores, algum de vocês tem alguma boa notícia para nos dar de quando poderia estar voltando presencial? O senhor tem, Benedito? Eu não tenho. Então, para você ter mais... Com quem eu falo? Com a Adriana. Adriana, boa noite. É o seguinte, Adriana, deixa eu colocar a minha carinha para você saber quem sou eu, né? Senão você vai falar, quem esse cara tá falando aí? Nem sei quem é esse cabra. Bom, é o seguinte, Adriana, a gente não tem previsão ainda, mas eu acredito que como essa vacina agora ela está num processo um pouquinho mais acelerado, eu acredito que até o segundo semestre já tem essa possibilidade, né? A gente está pensando nisso, né? Porque, na verdade, assim, a vacina ela foi liberada para os professores que têm até 45 anos, entendeu? Então, tem professores mais jovens que não conseguem tomar vacina. Então, como é que ele vai ter o contato com vocês? Inclusive vocês mesmo, né? Que tem menos de 45 anos, né? Como é que você vai entrar numa sala e, de repente, você carrega um vírus aí e leva para dentro da sua casa, né? Tá bom? Então, a previsão mesmo que nós temos aí é previsão, não é uma coisa certa, previsão, talvez no segundo semestre. Tá bom? Ficou claro? Tá bom, professor. Ficou claro, sim. Então, eu agradeço, porque, assim, eu levanto essa bandeira, porque, assim, como é dificultoso para mim, eu creio que vários outros alunos estão com a mesma dificuldade, né? E os professores também, né? Porque sim. Presencial você tá ali, cara a cara, já tira a dúvida, já mata a charada, já leva, resolve o exercício e vai embora para casa, né? Agora no online a gente apanha bastante, eu pelo menos, né? Não sei os demais. Mas é novidade para todos nós. É novidade para todos nós porque o curso de vocês ele é presencial, né? Então nós estamos aí tentando fazer uma adequação e a gente fez essa jogada de a cada 15 dias para facilitar também aquelas pessoas que estão com mais dificuldade para poder nos encontrar na semana seguinte. Okay. Professor? Pode falar, deixa ela terminar primeiro. Tá, perdão. Outra dúvida que eu queria ter é assim, como eu tô tendo bastante dúvida, assim, e agora, né, eu também, hoje eu recebi já o e-mail que eu fui contemplada para empréstimo aí do equipamento da escola, né, graças a Deus eu consegui, aí vai melhorar um pouco para mim, para poder estar executando as atividades aí. E se porventura eu não conseguir entregar no prazo, né, que eu sei que tem 2 atividades aí que vocês estenderam o prazo até o dia 30, mas tem algumas atividades do mês de março que eu já não consigo mais, não sei se eu não consigo ou ainda dá tempo, não sei. Vamos fazer o seguinte, ó. É assim, ó. Nós entendemos realmente a situação de cada um de vocês, né? E assim, nós estamos flexibilizando o máximo possível. Se vocês aí, né? Se alguns de vocês
não conseguirem entregar dentro do prazo alguma atividade que ficou para trás, a gente estende o prazo. Fique tranquilo, a gente está aqui para tentar harmonizar as coisas, mas eu acho que assim, fiquem despreocupados, porque se for necessário, em comum acordo, os professores vão estar alongando esse prazo, tá bom? Fique sossegado. A gente não vai prejudicar vocês de forma alguma, que a gente entende essa questão, tá bom? Professor, pode falar agora? Pode, filho. Referente às suas aulas, está marcado na internet, que na página, que são de terça-feira. A sua aula, a videoaula está sendo na segunda. A presença, se a gente colocar a presença, tem que colocar hoje ou amanhã, como que faz? Tanto faz. Porque assim, na verdade, acontece o seguinte, ó, eu puxei para segunda-feira, porque na terça-feira eu tenho um compromisso. Eu havia falado com o professor, o coordenador, o professor Marcelo. E aí ele conversou com o professor que teria aula com vocês hoje, e ele falou que não teria problema de a gente fazer essa troca. Então, a nossa aula, que era de terça, passou para segunda-feira. Ah, entendi. Beleza. Tudo bem? Não mudou lá no quadro, mas assim, aqui com vocês e com a coordenação já está acertado, para não precisar ficar mexendo no horário lá também. Tá bom? Belezinha. Ótimo. Então, bacana. Deus que abençoe. Obrigado. Amém. Obrigado a vocês. Professor, tem mais alguma coisa para discutir com eles? Acho que não, viu? Acho que Deu, se né? tiver mais dúvida, dá para encerrar. Pessoal, então vamos fazer assim, ó. Acho que o professor Wellington deve ter o WhatsApp de vocês, né? Você tem o WhatsApp deles, professor? Não. Eu não sei se essa turma eu tenho, a outra turma acho que eu tenho. Tá, mas é assim, pessoal, como meu celular é um pouco antigo e fica um pouco pesado gravar um monte de coisa, o meu canal de comunicação com vocês é no Moodle. Então, todas as segundas-feiras, das 7 até as 7h30, eu estarei disponível para poder solucionar qualquer tipo de dúvida que vocês assim tiverem. Tá bom? Das 7 às 7h30, então vai ser o quê? Vai ser naqueles dias em que não tem a aula ao vivo e que vocês vão ter esse dia para vocês poderem fazer a tarefa. Então, nesse dia é o dia que vocês terão para poder tirar as dúvidas de uma forma assim, bem tranquila. Tá bom? Ficou claro para todos? Sim. Sim, professor. Ô, Wellington, você vai fazer... Seria na segunda-feira, então, né? Sim, só segundas-feiras. Eu não sei se o professor Wellington tem outra data, ou se ele quer fazer também dentro desse mesmo horário, nesse mesmo dia, para não onerar demais a gente, senão fica muito elástico e aí o conteúdo começa a ficar muito distante de um para outro. Sim, vamos padronizar na segunda mesmo, então. Tá bom? Então toda segunda-feira, das 7 até 7h30, na aula que não for ao vivo, nós estaremos disponíveis para poder atendê-los ali nas dúvidas que vocês assim tiverem. Assim evita de ficar toda hora mandando WhatsApp, às vezes está sem rede, e aí começa a complicar, né? Esse sinal de rede. Às vezes a dúvida de um é a dúvida do grupo, daí já tira também, né? Já tira a dúvida no mesmo dia. Tá bom? Ficou claro aí, pessoal? Ficou sim, professor. Eu acho que eu estarei saindo agora, mas eu estarei postando o exercício da apostila da página E01, da página E02, E3, até a página... na verdade, assim, o exercício, ele começa na página E2, que é a página 2, na página E1, que é a parte de escalas, tá bem? Depois ele pula para a página E7, que aí você vai trabalhar com a parte de cotagem e também a parte de escalas. E8, isso. Então, são 3 folhas. Folha E7, E8 e E1. Tá bem? Então, vocês já têm a apostila aí com vocês, que a gente disponibilizou. Tá bom? Tá aí na pastinha de vocês.
E aí eu vou conversar com o professor Wellington e a gente avisa para vocês qual vai ser a data de entrega desses trabalhos. Eu acho que preferencialmente, né, professor, se puder entregar no dia da aula ao vivo, né? Pode ser? Melhor, né? Pode ser, pessoal, assim? Pode ser, eu preciso ver também, quando que acaba o primeiro bimestre, eu lembro de cabeça? Não, esse curso é semestral, né? O bimestre a gente pode flexibilizar, não tem problema. Pode, tudo bem então. Tá? Eu fiquei preocupado de passar do bimestre. Não. O bimestre a gente pode flexibilizar. Beleza. Tá bom? Ótimo. Pessoal, ficou claro? Professor, teremos prova bimestral? As nossas provas, elas estão agendadas, porém elas serão feitas através das atividades. Então, cada aula de vocês, cada exercício que a gente passa, já é uma avaliação. Como a organização didática ela pede, no mínimo, 3 instrumentos de avaliação, a gente marcou lá como sendo avaliação. Mas, assim, cada aula de vocês já é uma avaliação. Tá? Aqui tem os questionários e tem os exercícios. Ok? Perfeito. Então, fiquem tranquilos aí. Professor Ed, se tiver mais alguma coisa para dizer. Não, fechou. Agradecer a atenção de todos aí. Boa noite. Eu tenho aula agora às 8h30 com a turma